Bom dia a todos. O meu nome é Sérgio Soares, eu sou professor de jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, aqui em Coimbra, e sou jornalista de profissão, é essa a minha principal profissão. Sou jornalista há mais de 2 décadas na agência Lusa, que é uma agência de notícias em Portugal. A única agência, aliás, de notícias que há em Portugal. Hoje vamos falar um bocadinho daquilo que é a literacia mediática. E, no fundo, o que é a literacia mediática? Da mesma forma que todos nós iniciámos o nosso percurso escolar pela escola primária, pelo primeiro ciclo, e fomos aprendendo as várias etapas daquilo que é a gramática, daquilo que é a matemática e daquilo que são as ciências e as outras disciplinas. A literacia mediática é também um pouco isso. É uma disciplina que ainda não está muito desenvolvida no nosso sistema de ensino, mas com a quantidade de informação que nós recebemos todos os dias, na internet, nos jornais, nas televisões, é importante que todos estejamos preparados para aquilo que acontece neste mundo da comunicação social, e que é uma matéria que vocês também vão já começando a trabalhar ao longo do tempo nas vossas disciplinas, nomeadamente nas disciplinas de português e de cidadania. Portanto, é muito importante que nós estejamos atentos àquilo que é o panorama da comunicação social e de que forma é que nós podemos estar protegidos contra eventuais perigos que daí possam advir. E, portanto, é um mundo muito importante porque nos dá a conhecer aquilo que é a informação que corre em Portugal, no mundo ou na nossa cidade, mas também daí advêm muitos perigos. E advêm muitos perigos porque a informação tem um poder muito grande. Quem controla a informação, quem controla aquilo que se diz, tem um poder muito grande. E vocês sabem, até pelas vossas próprias relações sociais que estabelecem aqui na vossa turma, mas também com as outras turmas e com os vossos colegas, que às vezes uma mentira, se alguém se lembra de contar uma mentira, essa mentira vai sendo espalhada pela escola toda e acaba por tornar-se verdade, quando efetivamente até começou apenas numa brincadeira. Portanto, é muito importante que vocês estejam atentos a estes perigos que possam daí advir, porque às vezes há mentiras que não têm influência nenhuma nas nossas vidas, mas há também mentiras que podem influenciar muito aquilo que é o nosso trajeto. E, portanto, este projeto que está a ser desenvolvido pela licenciatura de jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga chama-se Escolinha dos Média. Não é aqui. E, portanto, no fundo, o que é que vamos tentar saber? Quais são os caminhos que nos levam à verdade e quais são os caminhos que nos levam às mentiras? Esta é a nossa mascote, é o professor Ladino, que vem do livro Bichos, de Miguel Torga, que vocês já ouviram falar. Não sei se efetivamente já estudaram, mas pelo menos já ouviram falar. Vamos dar o Ladino a seguir, curiosamente. Vão dar o Ladino? Sim. Porquê é que nós escolhemos esta mascote? Porque a determinada altura, quando o Miguel Torga fala sobre esta personagem, ele diz exatamente isto: ser prudente, ladino, tem cautela, foge dos perigos, deixa os riscos para os distraídos e para quem queira corrê-los. Aprendeste alguma coisa com esta experiência, não foi? Aproveita essa sabedoria, pardal, para te defenderes. E, portanto, é também isto que nós temos que fazer. Temos que nos saber defender, temos que ser cautelosos e temos que ser prudentes. Porque isto é um mundo muito divertido, a comunicação social é um mundo muito divertido, é um mundo muito importante, é um mundo que vos ajuda a ter um pensamento crítico sobre aquilo que é a vossa cidade, a vossa escola, o vosso mundo, mas é também um mundo com muitos perigos. E, portanto, no fundo, o que é isto da literacia mediática? Esta nova disciplina que vocês não têm, mas que a podem praticar no dia-a-dia, lendo jornais, debatendo com os vossos professores aquilo que são as notícias. Quem gosta de desporto pode debater notícias sobre desporto, quem gosta de moda pode debater notícias sobre moda, quem gosta de notícias sobre música também tem muitos jornais e muitos programas sobre música. Portanto, vocês podem escolher que tipo de informação é que querem ter. Mas, portanto, a literacia mediática
de acordo com uma investigadora que se chama Paula Lopes, é a capacidade de aceder, criar, avaliar e compreender as mensagens dos vários meios de comunicação social. Portanto, vocês, imaginem, quem gosta de desporto e os vossos pais compram um jornal de desporto ao fim de semana para vocês saberem as notícias dos vossos clubes de futebol, ou clubes de basquetebol ou de handball. Quando vocês estão a ler aquelas notícias, além de estarem a exercitar naturalmente a leitura e além de estarem a procurar saber mais sobre aquele assunto, vocês têm que também ter a capacidade de perceber porque é que aquela notícia está escrita assim, porque é que aquela notícia diz uma coisa mas não diz outra completamente diferente. E portanto é esse o pensamento que vocês têm que vir a ter com a aprendizagem que vão fazendo diariamente, semanalmente. O que é importante no fundo é vocês não estarem apenas preocupados com aquilo que é a vossa atividade académica, a vossa atividade aqui na escola, mas também abrirem um bocadinho o vosso pensamento para aquilo que é o mundo, para aquilo que é a cidade, para aquilo que é o país. Porque se vocês forem cidadãos bem informados, se souberem aquilo que realmente se passa à vossa volta, têm uma capacidade de escolha muito melhor. E, portanto, de que forma é que esta literacia mediática nos pode ajudar? De que forma é que nós, estando mais atentos, de que forma é que nós, se formos como o pardal ladino, se formos mais cautelosos, se formos mais prudentes, de que forma é que tudo isto nos pode ajudar? Bom, em primeiro lugar, nós conseguiremos perceber se aquela notícia é ou não verdadeira. Se aquela notícia está contada totalmente ou só está contada parcialmente. Muitas vezes, o que é que acontece aqui dentro da vossa turma? Há um de vocês que conta uma história, mas não conta a história toda. E depois, os outros que estão a ouvir a história não percebem a história em absoluto. Só a percebem parcialmente. E vocês também já conseguem fazer isso. Vocês conseguem só contar a parte que vos interessa. Da mesma forma que vocês em casa, às vezes quando têm más notas, o que é que contam aos vossos pais? Só a parte que vos interessa. Não contam a história toda. Não é? Os jornalistas que são um bocadinho mais velhos do que vocês também conseguem fazer isso. Até porque estão mais treinados para o fazer. E portanto é muito importante que vocês consigam olhar para uma história, olhar para uma notícia, ouvir uma notícia na televisão e perceber a história toda. Não apenas a história que vos estão a tentar contar. E para que isso aconteça, para que vocês consigam perceber a história toda, há um conjunto de ferramentas, que já vamos falar sobre elas, que vos permitem perceber as histórias como elas realmente são e não como vos querem contar, está bem? Portanto, esta é uma das primeiras importâncias daquilo que é a literacia mediática. Outro assunto que é muito importante para que vocês estejam preparados é a identificação das estratégias de marketing ou de publicidade. E o que é isto? Todos vocês já têm telemóveis, todos vocês já fazem pesquisas na internet e já repararam que, por exemplo, quando procuram, imaginem, umas sapatilhas que gostavam de ter, depois quando vão ao vosso Facebook, ao vosso Instagram, ou o que quer que seja, quais são as publicidades que recorrentemente vos aparecem? Publicidades a sapatilhas. Portanto, tudo isto está interligado. E é importante que vocês também consigam contornar esta situação. Porque senão estão sempre a ver publicidades sobre sapatilhas. E efetivamente não é isso que vocês também só querem procurar. Se calhar gostavam de ter um casaco, se calhar gostavam de ter uma mochila nova. Mas os meios de comunicação social, estas campanhas de marketing e publicidade, direcionam-vos só para aquilo que vocês querem comprar. Vocês agora já são um bocadinho mais crescidos, mas as crianças mais novas, as do 5º ano e as do 6º ano, e aquelas que ainda andam no primeiro ciclo, durante esta altura do Natal são bombardeados com as campanhas para os brinquedos, que são coisas que vocês habitualmente já não pedem, mas pediram quando eram mais pequeninos. E portanto, isso também é uma forma de os órgãos de comunicação social ganharem dinheiro, porque fazem publicidade àquilo que são os produtos que mais querem vender em determinadas alturas do ano. E portanto,
perceber as mensagens muito bem, identificar aquilo que são campanhas de marketing e de publicidade ou do que são notícias, porque às vezes também há notícias que não são bem notícias, mas são mais publicidades. E também perceber como é que as histórias estão contadas e como é que as histórias foram contadas e porque é que estão a ser contadas de uma maneira, porque é que estão a ser contadas de outra. Este nosso amigo, se calhar, se tiver uma boa nota, chega à casa e diz aos pais: o teste era muito difícil, mas eu mesmo assim tive uma nota extraordinária. Mas outro colega, que se calhar teve uma nota mais baixinha, chega à casa e diz: eu não consegui ter uma nota extraordinária porque o teste era muito difícil. Portanto, a percepção que nós temos e a forma com que nós contamos as histórias à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos pais, é diferente de pessoa para pessoa. E vocês têm que estar sempre atentos, para que percebam porque é que vos estão a contar uma história de uma maneira ou uma história de outra. Quando nós entramos numa loja é exatamente a mesma coisa. Nós entramos numa loja com os nossos pais para comprar uma camisa e o que é que os funcionários das lojas nos tentam fazer? Mostrar-nos outras coisas. Para quê? Para nos venderem outras coisas. E portanto na comunicação social e nas notícias é exatamente a mesma coisa. Nós começamos a pegar numa notícia, mas o que eles se calhar nos querem vender, se calhar aquilo que querem que nós façamos, é exatamente uma coisa contrária. Está bem? Naturalmente que isto não é para vocês terem medo dos jornais, nem das televisões, nem das notícias que ouvem nas rádios quando vêm para a escola de manhã. Mas é para vocês estarem sobretudo atentos, para perceber que às vezes há rasteiras. Nós depois já vamos ver uma informação sobre isso a seguir. E portanto, um dos assuntos com que nós devemos ter muita importância quando estamos a ver uma notícia, ou ouvir uma notícia, ou ler uma notícia no jornal, é a fonte. E o que é a fonte? É de onde é que vem esta notícia. E nós temos que tentar perceber se esta notícia vem, efetivamente, de um órgão de comunicação que é credível, que é verdadeiro, ou se vem de um órgão de comunicação social que não é verdadeiro. Vocês sabem também muito bem, nomeadamente vocês que andam na internet todos os dias, que há notícias que vocês encontram nos vossos telemóveis, nas redes sociais que vocês utilizam, que vêm de órgãos de comunicação social que nem existem. São sites que são feitos exatamente para nos contar mentiras. E portanto esses sites são de evitar. E vocês, se quiserem ter acesso a um site de notícias, com notícias que sejam verdadeiras, perguntam aos vossos professores, e os vossos professores também vos aconselham as páginas oficiais dos jornais, as páginas oficiais das televisões, as páginas oficiais das rádios, está bem? Ou então páginas de notícias, mas que sejam verdadeiras. Depois também temos que ter um cuidado muito grande com o autor. Quem é o autor daquela notícia? Se houver uma criança aqui na escola que seja muito mentirosa, que está habitualmente a mentir, quando ela vos conta uma coisa, vocês acreditam ou não acreditam? Não. Ninguém acredita. Porquê? Está habituada a mentir. No jornalismo é exatamente a mesma coisa. Se nós estivermos todos os dias a ouvir uma pessoa que é credível, que é verdadeira, que nunca tenha sido apanhada numa mentira, essa pessoa para nós é um autor credível. Certo? Agora, se é uma pessoa que reiteradamente, que diariamente nos está a mentir, nós não podemos acreditar nessa pessoa. É exatamente como na nossa vida. Está bem? É exatamente como na nossa vida. Se nós lidarmos com pessoas que são muito mentirosas, pois é como a história do Pedro e do Lobo. Todos vocês conhecem, não é? É exatamente a mesma coisa. Há uma pessoa que está sempre a mentir, depois um dia que diz uma verdade, já ninguém acredita nela. E depois, este assunto parece muito insignificante, mas é também muito importante. Que é vocês, quando estão a ler uma notícia, nos vossos telemóveis, nos vossos tablets, nos computadores, ou até mesmo nos jornais, tenham sempre atenção à data.
Ok? É muito importante vocês perceberem se aquela notícia, aqui no telemóvel aqui do Gustavo, se a notícia que ele está a ler é uma notícia de hoje ou já é uma notícia de há 20 anos atrás. Porque se for de há 20 anos, já não tem atualidade. Não é? Imaginem que o Gustavo está a ler uma notícia no seu telemóvel em que diz: houve um grande incêndio no estádio de Coimbra. Ok? E ele fica muito preocupado, até porque nesse dia queria ir ao estádio ver um jogo de futebol. Acontece que a data da notícia, que ele depois foi verificar melhor, era de há 20 anos. Já não tem nenhuma influência na vida dele hoje. Percebem a ideia? Portanto, outro aspecto que vocês têm sempre que ver é a data. Porque a data, como vocês também sabem, altera o contexto daquilo que estamos a dizer. Uma coisa é o Gustavo hoje dizer que está muito mal disposto, que não vem às aulas. Outra coisa é ele ter dito isto há 15 dias. Não pode, com o facto de há 15 dias, estar doente há 15 dias, faltar uma aula hoje. Porque já lhe passou a má disposição. O que é que também é muito importante? É nós não nos fixarmos apenas no título da notícia ou na parte inicial da notícia. Temos que ler a notícia até ao fim. É um pouco como nos testes que vocês fazem. Vocês às vezes, com a pressa de fazerem os testes, o que é que fazem? Não lemos o enunciado até ao fim. Não leem o enunciado até ao fim. E o que é que acontece quando não leem o enunciado até ao fim? Exatamente. Portanto, aquilo que vocês devem fazer nos testes, que é ler o enunciado até ao fim, é ler a pergunta calmamente até ao fim, e os vossos professores estão sempre a dizer isso, que é para vocês depois não escorregarem nos testes, não é? É aquilo que vocês também devem fazer nas notícias. Ler a notícia até ao fim. Tentar perceber tudo o que diz a notícia. Porque só se lerem tudo é que conseguem exatamente perceber tudo aquilo que querem dizer. E dou-vos, por exemplo, este exemplo. Penso que todos conseguem ler, não conseguem? Todos conseguem ler. Quem é que quer ler este... Dezenas de alunos do 7º ano da escola secundária Infanta Dona Maria foram aos transportados para o hospital de Coimbra. Há aqui muita informação, não há? Há aqui muita informação. O que é que acham que efetivamente aconteceu? Quem é que quer dizer o que é que aconteceu? Quem leu só este título, o que é que aconteceu? Um acidente. Um acidente, muito bem. Mais? O que é que pode mais ter acontecido? Um incêndio. Um incêndio. Alguém pode ter se magoado. Alguém pode ter-se magoado. Mais? Pode ter sido só uma visita de estudo, sim. Pode ter sido só uma visita de estudo. Vejam lá, já há aqui 4 ideias. Um massacre. Vejam lá, 5 ideias. Podem ter apanhado Covid. Podem ter acontecido dezenas de coisas. E todos nós temos uma ideia completamente diferente. Porquê? Porque só lemos esta parte. E muitas vezes é o que vocês também fazem. Tanto nos testes, como quando estão a ler notícias nos vossos telemóveis ou nos vossos tablets. Só leem um bocadinho. E só lendo um bocadinho, ficamos com ideias diferentes. Um massacre. Alguém se magoou, não é? Alguém apanhou Covid. Tudo pode ter acontecido. E, portanto, se nós lermos tudo até ao fim, ficamos a perceber que... Quem é que quer ler? Em causa esteve um simulacro de um incêndio, que serviu para os alunos se prepararem para a eventualidade de um caso semelhante. O episódio serviu ainda para testar a resposta dos bombeiros, assim como das urgências hospitalares. Estão a ver? Ninguém tinha acertado. Afinal, ninguém se magoou. Não foi um massacre. Ninguém apanhou Covid. Já não me lembro quais eram as outras. Um acidente, um incêndio, não é? Afinal, foi só um simulacro. Estão a ver? Se nós não lermos tudo até ao fim, vamos ficar sempre com uma percepção errada daquilo que efetivamente aconteceu. Portanto, façam-me sempre um favor, tanto nos testes, como naquilo que é a vossa vida, a lerem notícias ou a ouvirem notícias. Ouçam sempre tudo até ao fim.
Outra ferramenta que vocês devem utilizar para se conseguirem contornar de alguma forma estes problemas é perguntar a quem seja um especialista, seja um professor, seja um bibliotecário, sejam os vossos pais, os vossos avós, quem esteja mais preparado para vos responder e para vos dar a ideia correta daquela informação que vos estão a transferir. Há depois também, depois vão-vos enviar eventualmente para o vosso e-mail um conjunto de páginas de internet que vocês também podem utilizar. Tem vários recursos para vocês se divertirem, mas que vocês também podem utilizar para verificar se aquelas informações são ou não verdadeiras. E vocês vão encontrar muitas notícias na internet que vão descobrir que são efetivamente falsas. O que é também muito importante? Nós termos muito cuidado com as fotografias. Estão a ver este caso. Está a maré baixa, como podem ver, mas um barco está lá em cima. O que é que terá acontecido? Uma montagem de uma imagem. Ele pode estar no outro lado, pode haver um porto. Pode haver um porto do outro lado. Mais alguém tem alguma ideia? Um hotel? Pode ser um hotel. Pode ser uma estátua. Pode ser uma estátua. Já viram? Podem ter acontecido também milhares de coisas. E isto dependendo do ângulo em que a fotografia foi tirada. E o grande vencedor é aquele nosso amigo ali de trás, porque efetivamente isto é um hotel. Estão a ver? Nós podíamos ter pensado que era um naufrágio, que era um barco que a maré tinha subido e tinha ficado em cima daquela montanha, mas é efetivamente um hotel. Estão a ver? Portanto, é muito importante nós também estarmos atentos àquilo que são as fotografias e de que forma é que elas são tiradas. Porque uma fotografia tirada de um ângulo dá-nos uma imagem, como vocês viram anteriormente. E uma fotografia tirada de outro lado dá-nos uma imagem completamente distinta. Portanto, era sobre tudo isto que eu queria vos falar relativamente àquilo que deve ser o vosso trabalho quando estão a ler um jornal, uma revista, quando estão a ouvir um telejornal ou quando estão também a ouvir de manhã, quando vêm para a escola, as notícias nas rádios com os vossos pais. Mas queria também deixar-vos aqui 2 ou 3 alertas relativamente àquilo que deve ser o vosso comportamento, de que forma é que vocês se devem comportar na internet. Já devem ter falado sobre isto inúmeras vezes. Os vossos pais, os vossos professores já vos alertaram para isto inúmeras vezes. E não é porque nós somos mais velhos, ou não é porque nós somos mais chatos, ou não é porque na realidade nós queremos estar-nos a chatear e a massacrar com isto. Não é nada disso. É porque na internet há muitos perigos. Na internet há cada vez mais perigos. E vocês nasceram num mundo, nasceram numa altura em que a internet faz parte das vossas vidas. E ainda bem que faz. Porque a internet ajuda-nos com os trabalhos de casa. A internet ajuda-nos a descobrir novos mundos. A internet transporta-nos até para outros mundos, através do Google Earth, por exemplo. Mas também é importante vocês perceberem que há muitos perigos escondidos na internet. E a regra número 1, relativamente à internet, é uma que vocês também já ouviram muitas vezes, mas que não devem nunca esquecer. Que é nunca falar com estranhos. Vocês nunca devem falar com pessoas que são estranhas e com pessoas que vocês não conhecem. Está bem? Na internet. Ok? Na vida também não devem fazê-lo. Mas na internet muito menos. Porque na internet as pessoas não têm rosto. Nós não sabemos quem são aquelas pessoas. De vez em quando até têm cara de menina e depois são rapazes. Às vezes até têm cara de menina e às vezes são rapazes. Até pode acontecer outra coisa. Têm máscaras. E até pode acontecer outra coisa, que é, eu posso ir aqui ao Gustavo, posso conseguir roubar-lhe uma fotografia, pôr uma fotografia do Gustavo na minha internet e dizer que sou o Gustavo.
E afinal não, sou um adulto. Está bem? Portanto, nunca falem com estranhos. Vocês têm tanta gente para falar, têm tantos amigos para falar, têm tantos familiares para falar, que não há necessidade absolutamente nenhuma de falarem com pessoas que são estranhas. O que é que também nunca devem fazer? Nunca devem clicar numa página que não sabem para onde vos leva. Há milhões de páginas na internet. Há dezenas de páginas que vocês utilizam com regularidade. E vocês já sabem distinguir as páginas que são boas das páginas que são más. E portanto nunca tentem clicar em páginas que vocês desconfiem sempre que é uma página maliciosa, uma página negativa, está bem? O que é que pode acontecer? Às vezes vocês até estão nos computadores dos vossos pais. Os vossos pais têm no computador um conjunto de dados, nomeadamente os dados das contas bancárias, dados pessoais, como telemóveis, dados dos cartões dos filhos, um conjunto de dados que não podem ser divulgados a ninguém. E se vocês estarem a clicar numa página desconhecida, é estarem a permitir que um ladrão vos roube alguma coisa. E portanto devem sempre evitar clicar em páginas desconhecidas. Qual é a regra que devem fazer? Se desconfiarem que a página é negativa, não cliquem. Está bem? É muito simples. Quando desconfiamos, é como na rua. Quando vocês vão ir para casa sozinhos, habitualmente vão sempre com algum receio. Não é? Já não? Em todo lado ninguém tem receio. Não, ainda bem. Ainda bem. Mas pronto. Já não têm medo de ir para casa sozinhos. Ninguém tem. Mas às vezes, mesmo não tendo medo, mas mesmo que não tenham medo, desculpem lá, mesmo que não tenham medo, às vezes vocês vão caminhar e detectam um perigo. Um perigo qualquer. Uma pessoa com um aspecto diferente, um aglomerado de crianças mais velhas. Portanto, o que é que vocês fazem? Desviam-se e tentam evitar aquele conflito. Na internet façam também a mesma coisa. Se perceberem que aquilo é um perigo, evitem andar nesse perigo. Esta é talvez uma das mais importantes regras que vocês devem cumprir. Sobretudo agora que vocês já estão a começar a ficar crescidos, esta é uma regra muito importante. Porquê? Porque evita que eu roube a identidade ao Gustavo. Estão a perceber? Mas porque também ninguém vai ficar com nenhum material que um dia vos possa chantagear. Isto é, quando quiserem enviar uma fotografia a alguém, até à vossa melhor amiga, até ao vosso melhor amigo, pensem sempre numa coisa. Se eu perguntasse aos meus avós ou aos meus pais se podia enviar esta fotografia a alguém, qual é que seria a resposta deles? Sim. Sim? Conforme. Conforme a fotografia. Se a resposta deles for positiva, se vocês pensarem, não, o meu pai deixava-me enviar esta fotografia perfeitamente. A minha avó até ia gostar de ver esta fotografia. Então, podem enviar. Agora, se vocês fizerem essa pergunta para vocês, será que o meu pai me deixaria enviar esta fotografia? Será que a minha avó gostaria de ver esta fotografia minha? Se a resposta que vocês derem a vocês próprios for negativa, então não enviem a fotografia. Está bem? Esta é uma regra muito importante. Porque as fotografias que vocês enviarem a alguém, depois no futuro, podem-vos dar problemas. Está bem? Portanto, pensem sempre nisto. Vou enviar esta fotografia. Espera aí. Será que não precisam de ir perguntar ao pai nem à mãe? É só pensarem. Vocês já conhecem os vossos pais e as vossas mães. Será que ela me deixava mandar esta fotografia? Ou será que não deixava? E, portanto, mediante aquilo que vocês pensem que seria a resposta, então, vocês tomem também essa atitude. Não, de certeza absoluta que a minha mãe não deixaria. De certeza absoluta que a minha mãe não gostaria de ver esta fotografia. Então façam exatamente o mesmo. Não mandem a fotografia a ninguém. Está bem?
Ficamos de acordo quanto a isto? Regra número 3, regra número 4, aliás, que advém também daquela fotografia do barco de alguma forma, e houve alguém que disse que a fotografia podia ter sido manipulada. Foi o Santiago. O que é que vocês, quando vocês partilham coisas no vosso Instagram, no vosso Facebook, ou que enviam por e-mail aos vossos amigos, enviem apenas aquilo que vocês têm a certeza que é verdadeiro. Porque se estiverem a partilhar alguma coisa que é uma mentira, estão também a ajudar aqueles que mentem, está bem? E portanto, como veem neste caso, o que é que aconteceu? A fotografia era apenas esta, mas alguém manipulou a fotografia e colocou aqui um ciclista. Como se o ciclista fosse a pedalar muito, porque ia a fugir de um urso, está bem? Portanto, só quando tiverem a certeza absoluta de que aquela imagem e aquela informação é verdadeira, só assim é que partilhem. Para terminar, porque também estamos mesmo na hora, vou só partilhar aqui um vídeo convosco, que é um vídeo muito pequenino, de 7 minutos, para ver se ainda conseguimos fazer 2 ou 3 perguntas, está bem? Ou querem já fazer as perguntas? Não? Então, vamos só tentar. Vocês vão também receber este material todo, que podem depois ler quando estiverem em casa. Vamos fazer uma viagem para tentar descobrir o que é a literacia dos média e porque é tão importante para vivermos em liberdade e para participar ativamente na sociedade. Apresento-te o Jack, que, como muitos outros jovens que vivem e crescem na Europa, é um especialista na utilização da tecnologia. Ele sente-se completamente à vontade no Facebook, no Twitter ou no Skype e também acaba por ajudar toda a sua família nesta matéria. Como se navegasse um barco no oceano, ele possui as competências técnicas necessárias e é capaz de se adaptar às mudanças que diariamente ocorrem. E no meio do oceano existe uma linda ilha, uma ilha de possibilidades e liberdade, cujos habitantes vivem felizes sendo tecnologicamente competentes. Mas estará o Jack consciente do facto de que para conseguir atingir a ilha tem de compreender as fortes correntes que existem abaixo da superfície das águas? As forças poderosas por detrás dos média que ele usa diariamente, informação controlada por umas quantas empresas ricas e importantes, publicidade dissimulada, manipulação de imagens, identidades falsas, etc. Felizmente, a Lux, o avatar em AVI, está aqui para o auxiliar a tornar-se ainda mais consciente da existência destas forças e também a perceber que é necessário desenvolver a capacidade de questionar o modo como se usa os média e a tecnologia. Competências que lhe permitirão fazer escolhas, tomar decisões informadas e comunicar com os outros. Esta é uma aventura que vai transformar Jack e torná-lo média competente. O primeiro passo para atingir esta terra mágica é ter bons conhecimentos técnicos. Este é o barco que transportará o Jack nesta viagem. Como já sabemos, o Jack é um especialista nesta matéria e rapidamente constrói o seu barco. A Lux mostra-lhe que há crianças noutras partes do mundo que não têm sequer acesso a computadores ou à internet. Elas não têm a oportunidade de aprender os conhecimentos tecnológicos mais básicos. Bem, os barcos não são feitos para ficar em terra. Jack sente-se preparado para começar a aventura. E aí vamos nós. A Lux pergunta ao Jack se ele alguma vez se questionou sobre o que está abaixo da superfície das águas. A Lux explica-lhe que, embora a maior parte das criaturas que existem debaixo d'água sejam inofensivas, outras há com as quais devemos ter cuidado. Por exemplo, sabias que quando procuras alguma coisa na internet através do Google, também obtens resultados que não estão relacionados com a pesquisa que fizeste? Por que é que isto acontece? Outro exemplo, todos os dias acontecem coisas e há diversas notícias, mas só algumas são de facto noticiadas na TV ou nos média. Quais? Quem as escolhe? Porquê? É bastante difícil perceber como estas correntes puxam o nosso barco em direções contrárias. O Jack ficou muito surpreendido ao ouvir tudo isto e percebe que aquilo que precisa é de manter-se atento e continuar a navegar na direção que realmente pretende. O sol brilha e a viagem continua. Passado pouco tempo encontram outro barco. A tripulação é muito simpática e estranhamente parece que sabe tudo sobre o Jack. E tenta convencê-lo de que precisa de um novo barco para atingir a ilha, oferecendo-se para lhe vender um barco com motor super rápido. O Jack hesita e procura a ajuda da Lux. Achas que precisas mesmo de um novo barco, Jack? O Jack sabe que o barco que construiu é tudo o que ele precisa
sentindo-se seguro de si, segue viagem. Outros barcos aproximam-se. São claramente piratas que tentam vender-lhe coisas que ele não precisa. Conforme vai aprendendo a reconhecê-los, o Jack percebe que eles estão em todo lado. Diariamente somos expostos a centenas de anúncios publicitários. Cada vez mais confiante, de modo nenhum ele vai deixar que estes vigaristas o enganem ou atrapalhem o seu caminho. Nem pensar. Ele é mais esperto do que eles e está armado de determinação e da capacidade de questionar tudo antes de decidir o que é melhor para si. Mas neste caminho há mais coisas que precisa de saber. Pouco depois o Jack vê ao longe aquilo que lhe parece ser alguém a pedir ajuda. Aproxima-se e só quando está prestes a estender a sua mão em auxílio se apercebe do perigo. A situação não era aquilo que pensava que era e ele sabe que tem de ter atenção às falsas identidades. É difícil distinguir o que é real do que não é. Mas o Jack tem vindo a ganhar fé em si próprio e na sua capacidade de discernimento. A Lux sorri, o Jack vai ganhando velocidade. De repente, o céu escurece e uma grande tempestade desaba. O Jack percebe que durante a viagem há elementos sobre os quais não tem qualquer controle, como o tempo. Estes fatores externos influenciam muito o decorrer da viagem. Se as políticas dos média e os sistemas de educação forem bons, a viagem será bastante mais suave. Enquanto Jack luta para não se afundar no meio de tão violenta tempestade, vê um pequeno salva-vidas com uma menina. Ela está à mercê da força das ondas. O Jack tem de ajudá-la. Consegue-o com alguma dificuldade e ela sobe para o barco. A menina explica que de onde vem é impossível ver a ilha e não há madeira para construir barcos. E o que é pior, há piratas que têm total controle dos mares e grandes tubarões que infestam as águas. Ela está surpreendida com a velocidade que atingem, com a transparência das águas e com a clareza com que conseguem ver o horizonte. Jack está orgulhoso e satisfeito por poder partilhar com ela tudo aquilo que já aprendeu nesta viagem. Agora que estão juntos, a cooperação e o trabalho em equipa fazem com que a viagem pareça mais fácil e repleta de coisas boas. Sentindo-se envolvidos, ligados aos outros e tendo um papel ativo nos acontecimentos, estes dois jovens sentem-se fantásticos e muito criativos. Os média oferecem oportunidades excepcionais e tornam a vida mais fácil e muito mais agradável. Seguem agora na direção certa, sabendo que há muitas mais pessoas fazendo esta mesma viagem. Finalmente chegam. Os pontos de vista do Jack alargaram-se, ele tomou consciência das forças e elementos à sua volta, adquiriu capacidades e tornou-se média competente. Procurou dentro de si mesmo e encontrou a confiança e a curiosidade necessárias para guiarem os seus passos. A Lux dá os parabéns a ambos e uma medalha como recordação desta aventura. Mas tem mais uma pergunta para o Jack. Que vai ele fazer quando chegar a casa? O Jack responde que quer contar a toda a sua família e aos seus amigos esta aventura. Ele quer partilhar esta experiência com o maior número possível de pessoas e quer planear a sua próxima aventura. Ao ouvir estas palavras, a Lux sorri. Missão cumprida. E desaparece. Muito obrigado a todos, gostei muito de ter estado aqui convosco. Provavelmente, se calhar, no próximo ano ou nos próximos voltaremos a encontrar-nos aqui. O que vos pedi agora, só para terminar esta pequena ajuda que estamos aqui a tentar dar, é que vocês de vez em quando, aos fins de semana, se for uma vez por fim de semana, já é muito bom. Peçam aos vossos pais para vos comprar um jornal ou sentem-se um bocadinho com eles a ouvir um telejornal. Se vocês fizerem isto, basta uma vez por semana, já é muito bom para vocês, porque conseguem ter uma visão diferente daquilo que é o mundo, está bem? Muito obrigado a todos.